Olá, bem-vindos todos aqueles que nos seguem a estas conversas na Eclésia, estas conversas além fronteiras. Cada dia do mês de outubro vamos dando a conhecer partilhas, testemunhos de missionários. Na nossa companhia, no dia de hoje, tenho Dom Diamantino Antunes, missionário da Consolata. Obrigada pela sua disponibilidade de falar connosco e nos dar a conhecer essa realidade onde está. De que missão é que nos fala? Falo de Tete, da cidade de Tete, no noroeste de Moçambique. Estamos a 1500 quilómetros de Maputo, na parte mais ocidental deste país, tendo uma grande fronteira com o país do Interlândia, como Malawi, como a Zâmbia, o Zimbábue. Somos uma zona de fronteira. Uma cidade histórica. Os portugueses chegaram aqui no século XVI e praticamente foi aqui onde iniciou a evangelização no interior da África Oriental. E a Diocese de Tete foi criada em 1962, mas as raízes da presença da evangelização católica são antiquíssimas. Aqui o primeiro missionário foi o Padre Gonçalo da Silveira, que da Índia, que chegou para, seguindo o rio Zambeze, ir até a corte do Monomotapa, o grande imperador desta região central de África, para o converter, e assim o fez. Mas passado alguns dias depois do batismo, o próprio Monomotapa o mandou matar, né? É o proto-mártir da África Austral, um grande missionário, falecido aqui em 1562. E depois dele vieram tantos missionários, gerações e gerações, com momentos altos, baixos, os momentos grandiosos e também de crise da missão. Mas é uma terra de... Como missionário da Consolata, está aí há 22 anos. Fale-me um bocadinho do que é que tem sido este tempo todo aí em missão. Eu cheguei muito jovem a Moçambique, ainda não era sacerdote, cheguei em 1992, um ano decisivo para a história recente de Moçambique, foi o ano da paz. 4 de outubro celebramos mais o aniversário dos Acordos Gerais de Paz de Roma. Então, cheguei num momento de transição, fim da guerra, início do período de reconciliação e de reconstrução. E aqui estou, com um interregno entre 1994 e 1999, que estive fora, por motivos de estudo, e como sacerdote cheguei em 1999, e nestes 20 anos tive a possibilidade de vivenciar e participar na história deste país, uma história que, de facto, tem sido de grande crescimento. Moçambique que eu encontrei em 1992 é muito diferente do Moçambique de hoje, também do ponto de vista eclesial. Tive a oportunidade de trabalhar no norte, no centro, no sul de Moçambique, e agora na parte mais ocidental. E em tarefas diferentes, a maior parte do tempo fui missionário, pároco, na pastoral direta. Tive também a graça de ser diretor de um centro catequético, formação de catequistas, famílias de catequistas, e ver o testemunho que eles deram e dão ainda hoje, o seu compromisso missionário e apostólico. Fui também provincial dos missionários da Consolata em Moçambique, nós estamos aqui já quase há 100 anos, presentes de norte a sul, e depois, terminando o meu mandato como superior, o Papa Francisco, ano passado, no dia 22 de março, me nomeou bispo de Tete, o 5º bispo de Tete. Sim, para os mais distraídos, eu tratei o Dom Diamantino Antunes. Portanto, temos aqui uma particularidade. Temos um missionário que é um missionário bispo. Se faz alguma diferença nestes últimos tempos, Dom Diamantino? Não. A mim não mudou na minha atitude, no meu relacionamento com as pessoas. Me sinto profundamente missionário e o meu ministério, de facto, caracteriza-se por isso mesmo. Não tive que fazer nada de novo, nem forçar-me. Para mim, o apelo do Papa Francisco de uma igreja saída foi sempre a minha atitude missionária desde o início.
e como bispo, mesmo em tempos de pandemia. Eu estou aqui em Tete neste momento, entre a visita pastoral que terminou domingo e outra que vai iniciar amanhã. Ainda ontem fiz uma breve visita a uma paróquia, uma celebração. Tenho procurado conhecer a fundo esta vasta diocese, que é maior que Portugal. Nós temos 101.000 quilómetros quadrados, portanto tem uma superfície maior que Portugal, e nós não temos as estradas que temos, né? Eu, por exemplo, esta semana vou visitar Mutarara, fica a 300 quilómetros a sul de Tete. Na outra semana irei visitar o Zumbo, que é a parte mais ocidental de Moçambique, fica a 600 quilómetros de Tete, quer dizer que entre Zumbo e Mutarara, destas duas missões que eu vou visitar nos próximos 15 dias, há uma distância de 900 quilómetros, em estradas, muitas delas terra batida e em péssimas condições. Então, apesar de ser bispo há 1 ano e 4 meses, já tenho estado em muitos lugares onde nunca nenhum bispo chegou. Portanto, é algo que eu procuro estar presente. Mas, como eu digo, não é algo que faça cumprindo uma agenda ou para estar na moda, não. Minha vida missionária, tirando esses anos, 4, 5 anos que fui superior provincial, estive sempre na pastoral direta e sempre gostei da pastoral da visitação. Estar às comunidades, estar às famílias, estar próximo e fazer isso próximo. Quais é que são assim as grandes dificuldades que sente? Já nos falou aí das distâncias, das estradas, no trato com as pessoas, nas necessidades que eventualmente acredito que também vá presenciando. Quais são as maiores dificuldades que vai sentindo neste trabalho ao longo destes 20 anos? Bom, dificuldades de relacionamento com as pessoas nunca tive. Mesmo o facto de ser português, poderia haver uma certa prurido, digamos assim, um preconceito, mas não, sentimos sempre bem aqui em Moçambique. Nunca fui julgado pelo facto de ser português. Antes, pelo contrário, as pessoas sabem distinguir. O colorismo teve de bom, teve de negativo. Conta, as pessoas, sobretudo, não olham o teu bilhete de identidade, o teu passaporte, mas quem és, como vives o dia a dia. Eu procurei sempre, como disse antes, estar muito próximo, me esforcei nas dioceses onde trabalhei, além da proximidade física das pessoas, e também estudar as línguas, a cultura, tudo bastante de humildade, caminhar com os pés na terra e conhecer a terra que pises, né? Isso é muito importante. E quais são as dificuldades maiores? Bom, além das dificuldades de comunicação, a diocese de Tete é uma diocese imensa, sofreu muito com a guerra, com as duas guerras, a guerra colonial e também a guerra civil. Isto quer dizer que grande superfície, parte significativa da diocese ficou durante muitos anos sem missionários. Ainda temos regiões sem a presença de missionários. Já teve, mas a guerra os afastou, destruiu as missões. Então o meu esforço é dar pastores às comunidades. Então a necessidade de pedir reforço, ajuda e também incrementar e trabalhar na formação do clero local. Este ano, embora seja muito negativo devido ao Covid-19, mas tivemos a graça de ter, no mês de agosto, 4 ordenações sacerdotais de padres diocesanos de Tete. Nunca houve um número tão grande. Eu, há 1 ano que sou bispo, pouco, já ordenei 5 padres diocesanos. Encontrei 12, atualmente já são 17, mas são insuficientes para as necessidades. Temos ainda paróquias, missões onde não temos missionários, nem padres nem demais. Temos que criar novas paróquias, porque a população aumenta, o número de católicos também, a geografia humana também mudou, onde no passado havia muitas pessoas, hoje já não é assim. A cidade de Tete é uma cidade que está crescendo imensamente, já estamos a 350.000 habitantes, em pouco mais de 10 anos, devido à descoberta de recursos naturais, houve uma imigração interna muito grande, pessoas de outras províncias que vieram para aqui
à procura de trabalho, e é uma província densamente povoada no contexto moçambicano, não é? Eu disse que a superfície é maior que Portugal, temos neste momento 3 milhões de habitantes, e dos quais 750 mil são católicos, portanto cerca de 25% da população de Tete professa-se católica. Então, como eu digo, as dificuldades maiores neste momento é ter missionários para poder dar pastores àquelas paróquias que, algumas há 50 anos, que não têm sacerdotes. Há 15 dias atrás fui dar posse ao pároco de Mucumbura, que desde 1970, quando os missionários foram expulsos no contexto da guerra colonial, não tinham padres. E foi uma alegria grande ter recebido os missionários. Mas há outras paróquias que estão na mesma situação. Já fiz muitos pedidos, mas há muitas respostas negativas da parte das congregações, não temos pessoal, somos poucos. Graças a Deus também tem havido respostas positivas, é com esses que nós contamos neste momento. Atualmente temos 60 sacerdotes em toda a diocese, temos 33 paróquias, já criei 3 paróquias, temos que criar mais. Desses 60 sacerdotes, como eu disse, 17 atualmente são diocesanos, um número que tende a crescer, e temos 70 religiosas de várias nacionalidades, várias congregações. Dom Diamantino, deixe-me trazer para aqui também a realidade que nos vai chegando através dos meios de comunicação social, dos ataques no norte de Moçambique. Acaba por ser também, para a vossa diocese, para a vossa região, uma preocupação? Sem dúvida, porque o país é um corpo, né? E quando um membro sofre, todo o corpo que sofre. É uma realidade que é um pouco distante de nós, porque Cabo Delgado é o extremo norte, nós estamos na parte centro-ocidental, mas é evidente que estamos muito preocupados e sofremos com a população de Cabo Delgado, que de facto está a atravessar um momento muito delicado, destruição, mortes, insegurança e milhares de deslocados. A Igreja Católica está na primeira linha na defesa das pessoas, apelo à resolução nacional e internacional do problema, e também no apoio às vítimas, sobretudo aos deslocados. Uma situação que se espera que seja resolvida quanto antes, para também trazer a paz tão ansiada nesse país. Dom Diamantino, destes anos todos nesse país, que história, que momento, se é que eu posso assim pedir uma eleição de um momento que o tenha marcado, uma situação, um acontecimento que gostasse de partilhar connosco? Foram muitos, mas eu remonto às primeiras experiências aqui. Foi a reconciliação real do povo moçambicano depois de uma década de guerra fratricida, violenta, destruidora. Encontrei, de facto, um povo que conseguiu perdoar-se, reconciliar-se. E encontrei muitos exemplos de pessoas que estavam das duas frentes e que de facto não guardaram ressentimento, rancor daquilo que aconteceu. Nenhuma família em Moçambique foi isenta de sofrimento. Todos perderam familiares na guerra, perderam os seus bens. E eu tive, enquanto diretor do Centro Catequético de Guiúa, na Diocese de Inhambane, os catequistas que ficavam um ano em formação com as suas famílias, entre eles havia quem tinha sido militar do governo, portanto estava de outra barricada, e outros que tinham sido militares da Frelimo. E de facto encontrei um espírito de família, mais importante aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, e uma capacidade de perdoar. De facto, muito significativa, marcante, não só na minha vida pessoal, mas também da Igreja de Moçambique, foi um massacre, sempre no Centro Catequético de onde eu trabalhei, um massacre de 23 catequistas e seus familiares, em 22 de março de 1992. Foi no ano que cheguei a Moçambique,
não fui testemunha, mas tive a possibilidade de trabalhar 7 anos nesse centro catequético e todos os dias passar nas sepulturas no cemitério onde estão sepultados os catequistas que foram mortos, e dando um grande testemunho de fé no momento da sua morte, e também a alegria de, recolhendo aquilo que é a fama de martírio que na igreja de Inhambane e de Moçambique em geral eles têm, de ser o postulador e ter iniciado a primeira causa em Moçambique de canonização deste grupo de leigos, que já está numa fase bastante avançada, na fase romana. Esperamos que o Santo Padre possa declará-los mártires da fé e também da paz e da esperança, num contexto em que Moçambique precisa de muita paz, muita esperança. Citou o conflito de Cabo Delgado, mas não é o único, é o último, mas infelizmente não é o único, porque também a situação na zona centro é muito complicada, ainda não foi resolvido um conflito antigo, que reaparece e que está longe de ser resolvido. São situações que afetam profundamente este país e têm consequências negativas no bem-estar das pessoas e também na economia do país, juntamente com esta situação da pandemia do Covid-19, que estamos, de facto, a nível planetário, a sofrer as consequências. Os mais pobres são aqueles que são mais afetados. Graças a Deus, Moçambique, os casos de infecção não são muitos. Bom, também o diagnóstico tem os seus limites, mas, sem dúvida, as consequências sociais, sobretudo do ponto de vista económico, são dramáticas para um país pobre, já pobre, com tantos problemas. Neste mês de outubro missionário, Dom Diamantino desafiava-o a deixar-nos ficar uma palavra, uma mensagem para todos aqueles que nos seguem, mas também para todos aqueles que possam equacionar nesta altura partir em missão. É um desafio, como recorda o Papa a mensagem, de responder sim, eis-me aqui. Nós, há uns séculos atrás, éramos muito menos e fomos muito longe e fizemos muito. Hoje somos mais, com outras possibilidades, e o país, eu falo em termos gerais, não só da Igreja, está fechando-se um pouco em si mesmo, não tem aquele dinamismo, agora falo do ponto de vista religioso, missionário, que tinha há um tempo. E a missão, de facto, produziu grandes resultados. Para além do número numérico dos batizados, dos católicos, das comunidades cristãs, é, de facto, a vivência dos valores do Evangelho que transformam uma sociedade. E, no caso de Moçambique e África em geral, a evangelização promoveu o homem na sua totalidade, espiritualmente, materialmente, dando-lhes valores, esperança, futuro. Então, esse bem que fizemos precisa conhecê-lo e precisa continuá-lo. E penso que, no contexto de Moçambique, o relacionamento é excelente a nível institucional entre os dois países, também a nível eclesial. Deveria haver maior colaboração, com todos os limites que temos e necessidades e problemáticas que são diferentes aí e aqui, mas numa mentalidade também nova, né, de dar e receber. Penso que é importante. Portugal não pode, por causa da crise, por causa da falta de vocações, dizer, bom, a missão acabou, a missão é aqui. Não, a missão é em qualquer lugar. E quanto mais se dá, mais se recebe. A fé, de facto, multiplica-se, não guardando-a, mas comunicando-a e vivendo-a. Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, de Moçambique, muito obrigada pela disponibilidade de falar com a Eclésia, de nos dar aqui também o seu testemunho de tantos anos como missionário e agora também há menos tempo como Bispo. Obrigada por esta partilha. Obrigada. A todos aqueles que nos seguem... Obrigada. A todos aqueles que nos seguem, a cada noite, a cada dia, trazemos aqui uma experiência de missão. Quem sabe, um missionário de cada canto do mundo.